Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência, de Baltasar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 27 e hoje nós vamos ver dos aforismos 105 até o 108. Nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre temáticas bastante diversas, todas elas muito interessantes. Tem inclusive coisas que eu não falei em vídeos anteriores, bem novas nesse vídeo de hoje, vocês vão gostar. Um dos temas é sobre a gente ser objetivo, evitando a prolixidade. É muito interessante a sua visão, concordo demais com ele. Vou trazer sugestões aqui para acrescentar e vocês irem mais além além desse texto, vocês verem outras coisas, né, para complementar. A gente vai falar sobre o sucesso, sobre o verdadeiro sucesso, sobre a questão das energias complementares, que a gente vive num mundo de dualidade. Ele fala sobre isso também. Temas muito diversos e todos muito interessantes. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. É super importante esse like, pessoal, para que esses vídeos possam alcançar mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Quanto mais curtidas ele entende que é um conteúdo relevante, e assim coloca como sugestão para outras pessoas. Então conto com vocês essa gentileza de darem esse like. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim mais e mais pessoas vão ter acesso a esses vídeos, a esses estudos, tá ok? Vamos lá começar pelo 105, que diz assim: não ser maçante. Não tenha só um assunto, uma obsessão. A brevidade é agradável e lisonjeira, além de dar mais resultado. Ganha em cortesia o que perde concisão. As coisas boas, se breves, são duplamente boas. A maldade, se curta, não é tão má. As quintessências dão melhor resultado do que a prolixidade. Todos sabem que o homem prolixo raramente é inteligente, mas antes ser alto em estatura do que extenso na conversa. Há pessoas que mais perturbam do que adornam o universo. Bugigangas inúteis das quais todos se esquivam. Quem é discreto deve evitar aborrecer os outros, em especial as personalidades, pois são muito ocupadas. Irritar uma delas seria pior do que ao resto do mundo. Diga rapidamente e terá bem dito. Esse aforismo aqui, gente, ele é fantástico e eu acho assim super atual, super contemporâneo. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas elas estão numa correria gigantesca. Ninguém tem mais paciência para ler textos longos, para assistir vídeos muito longos, discursos que são muito extensos, muito rebuscados. As pessoas não estão mais nem aí para isso, elas correm para outras coisas. E a gente precisa se adaptar. E eu acho isso muito legal, gente, porque é uma arte. Você ser objetivo, você conseguir falar muitas coisas em pouco tempo, ou transmitir muitas coisas num texto mais curto. E eu acho isso realmente muito interessante. Eu tenho procurado me aperfeiçoar nessa técnica. De certa forma, lá atrás, quando eu comecei a escrever no blog, às vezes eu escrevia textos bem longos. E eu percebi ao longo do tempo que as pessoas elas não tinham muita paciência para ler textos mais longos. E aí eu fui me aperfeiçoando nessa verdadeira arte de falar muito em textos curtos. E aí eu fui realmente melhorando nesse sentido. Percebi que os textos estavam sendo mais objetivos. E isso é um aprendizado para a vida toda. Agora que a rede principal é o Instagram, a gente meio que é até obrigado a isso, porque os caracteres lá são limitados. Se você escreve um texto longo, ele não cabe na legenda. Então, se ele não cabe na legenda, você tem que continuar nos comentários. Então, poucas pessoas acabam lendo, porque elas não têm paciência. Às vezes, até o texto da própria legenda, as pessoas têm preguiça de ler. E aí, claro que a gente não pode ir para os extremos, né? O extremo de você evitar até um texto de 300 palavras, né? Você não escrever um texto curto como esse. A gente também não pode ir demais para os extremos, porque isso pode ser muito deletério, né? Isso vai acabar incentivando a preguiça das pessoas, entende? Quando você tem algo que seja mais complexo, mais rebuscado. Claro que você precisa de uma certa extensão, mas tudo procurando sempre o caminho do meio, como eu falo por aqui.
Para esse aforismo, gente, eu vou deixar como uma sugestão para vocês de um texto. Na mesma hora que eu li, eu me lembrei de um texto que eu escrevi falando sobre essa temática. O título dele é Não Seja uma Pessoa Prolixa. É um texto curtinho, até porque o tema já diz isso. Prolixidade, se a gente se estender demais, acaba sendo prolixo. É um texto curtinho que eu me inspirei numa frase de um escritor francês, que é o La Rochefoucauld. Eu vou até ler para vocês essa frase porque ela é muito bonita. Diz assim: como é característico dos grandes espíritos fazerem entender, em poucas palavras, muitas coisas. Os pequenos espíritos, pelo contrário, têm o dom de muito falar e nada dizer. La Rochefoucauld. Não é bonita essa frase, gente? Só o que tem são pessoas que falam e não expressam nada muito substancial. E isso é horrível. As pessoas acabam se cansando e elas acabam meio que se afastando dessas pessoas, porque o tempo urge e o tempo é muito precioso. A gente ficar perdendo tempo com pessoas que são muito maçantes é horrível. Então que a gente aprenda essa lição. E assim, esse texto que eu escrevi, eu trouxe exemplos de pessoas que são concisas nas palavras, mas falam muito. Como, por exemplo, o escritor Mário Sérgio Cortella. Se você já leu algum livro dele, você vê que não são livros volumosos, mas são livros que trazem muitos ensinamentos, que a gente aprenda essa lição para a nossa vida, tá ok? Vamos lá para o 106. Não exibir o sucesso. Agride mais a ostentação de nosso alto posto do que de nós mesmos. Não banque o grande homem, é odioso. E não se orgulhe de ser invejado. Quanto mais procurar a estima dos outros, menos dela terá. Depende do respeito alheio. Não se pode tomá-la, é preciso merecê-la e esperar por ela. Cargos elevados requerem a autoridade correspondente, sem a qual não será possível exercê-los dignamente. Preserve a autoridade que o cargo exige para cumprir suas obrigações. Não a esgote. Ajude-a a seguir em frente. Aqueles que querem parecer trabalhadores esforçados dão a impressão de que não estão à altura do seu trabalho. Se quer se sair bem, use seus talentos, não seus atributos exteriores. Até um rei deve ser venerado mais pela soberania pessoal do que a extrínseca. Aqui, gente, ele está falando sobre uma concepção muito bonita a respeito do sucesso. E eu quero aqui trazer como é que eu penso essa questão do sucesso. Eu vejo de uma forma diferente da imensa maioria das pessoas. Infelizmente, a gente vive numa sociedade extremamente consumista, capitalista, superficial, que coloca valores em coisas que não são valorosas. Como é que eu vejo o sucesso? Eu gosto do sucesso a partir da etimologia da palavra. A palavra sucesso, gente, ela é tão bonita, ela vem do verbo suceder, sucessão. Ou seja, o que é o suceder? É um momento após o outro, o futuro em relação ao passado. O que significa o verdadeiro sucesso? É você estar num constante e ininterrupto processo de amadurecimento, de crescimento, de expansão. Ser amanhã melhor do que eu sou hoje, depois de amanhã melhor do que eu sou amanhã, está todos os dias um pouquinho melhor. Se você está amanhã melhor do que você está hoje, você já é um sucesso. Se você ganhou mais dinheiro ou menos dinheiro, isso não é o mais importante, porque você vai ser alguém bem sucedido no mais bonito da palavra. Você vai estar sucedendo um momento em relação ao outro, sendo melhor do que você era antes. Entende? É assim que eu vejo o sucesso. E quando você vê o sucesso dessa forma, você deixa cair por terra tudo aquilo que é falso. Que as pessoas dizem que é sucesso quando não é. Ser famoso é sucesso? Eu acredito que não, porque só o que tem são pessoas famosas, tristes e deprimidas, tomando remédio para dormir. Né? Ganhar muito dinheiro é sucesso? Eu também vejo como não. Porque só o que tem são pessoas que estão extremamente frustradas com o dinheiro que tem, não sabem nem o que fazem com o seu dinheiro, percebe? Ou então você ter muitas mulheres para ter um relacionamento, para transar. Tem gente que pensa que isso é sucesso. Será que isso é sucesso? Eu também vejo como não, porque você vai estar só
mostrando quão vazio você é interiormente, que precisa completar de certa forma esse vazio com um monte de pessoas. Entende? A gente vê na nossa sociedade um monte de conceitos errôneos a respeito do que é o sucesso, sendo que o sucesso, é como eu falei, é um momento após o outro, você buscando melhorias, buscando crescimento, evolução. Que a gente busque ser alguém bem sucedido de verdade, e não esse sucesso falso que as pessoas tentam imprimir, tentam colocar a goela abaixo para que a gente simplesmente aceite como sendo verdade, mas não é, gente. Espero que tenha ficado bem clara essa proposta. Claro que há muito mais que pode ser levantado, mas eu quis ser bem direto ao ponto. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso, para que tenham, né, esse desejo pelo verdadeiro sucesso, ser alguém melhor a cada dia. Vamos lá para o 107. Não mostrar satisfação consigo próprio. Não passe a vida descontente consigo mesmo, o que é mesquinhez. Nem satisfeito, o que seria tolice. A autossatisfação normalmente se origina na ignorância e leva a uma felicidade tola. Conforta, mas arruína o prestígio. Como não alcança a elevada perfeição dos outros, contenta-se com a própria mediocridade. A cautela é sempre útil, seja para promover o sucesso, seja para nos consolar em caso de fracasso. Nenhum revés surpreenderá a quem o temia de antemão. O próprio Homero cochilava às vezes, e Alexandre caiu da sua posição e do engano em que vivia. Os fatos dependem de muitas circunstâncias. O que triunfa em certa circunstância pode fracassar em outra. Para um tolo incorrigível, porém, a satisfação mais vazia se transforma numa flor a espalhar as suas sementes. Esse aforismo aqui, gente, eu acho incrível ele, porque ele trata dessa questão dos enganos, do quanto a gente se conecta com coisas que não são de fato valorosas. Como ele tem uma certa ligação até com o aforismo anterior. Tem muitas pessoas que buscam só a fama, buscam só o dinheiro, buscam só o status, sendo que buscar isso apenas por isso é muito vazio. Você não vai se sentir preenchido, você não vai se sentir realizado, sabe? Se você buscar, pode ter certeza, em algum momento você vai se frustrar. Eu acho esse exemplo que ele trouxe aqui do Alexandre perfeito, gente, porque o Alexandre, ele foi um grande, assim, ditador de certa forma. Ele foi uma pessoa que queria conquistar o mundo inteiro, por isso que ele era chamado de Alexandre o Grande. E aí, por conta de ele ser poderoso, dele ter um exército trabalhando para ele, as pessoas morriam de medo. As pessoas não o respeitavam pelos seus valores, por aquilo que ele era como ser humano. As pessoas o temiam. E isso é muito diferente, você ser respeitado porque você é temido, ou você ser respeitado pelos seus valores mais internos. E aí o Alexandre, nessa época, ele era contemporâneo de um grande filósofo, que era o Diógenes. Essa é uma história extremamente conhecida, provavelmente você já leu ou você já ouviu em algum momento essa historinha, que chega a ser hilária, de tão legal que ela é, de tão bonita que ela é. Eles eram contemporâneos, né, o Alexandre e o filósofo Diógenes, o filósofo grego. E aí ele era um cara bem assim, respeitado, o Diógenes, porque ele era um cara muito simples, muito despojado e tinha muita sabedoria. E aí o Alexandre, ele de certa forma ele queria conhecê-lo. Ele queria saber quão grandiosa realmente era essa pessoa chamada Diógenes. E aí ele foi com seu exército num dia bonito, um dia de sol. E aí quando ele o encontrou, ele estava lá tomando banho de sol, super tranquilo. E aí ele chegou com aquela arrogância dele e disse assim: olá, Diógenes, aqui sou eu, Alexandre o Grande. Eu tô aqui porque eu quero muito lhe conhecer. Eu ouvi falar muito da sua pessoa. E aí eu sou uma pessoa muito poderosa. O que você quiser, eu posso conseguir para você. O que você gostaria que eu lhe fizesse? E aí ele ficou assim olhando, com aquela cara assim de pensador, né?
E aí ele diz, ó, eu só peço pra você uma coisa, ó, você pode ir um pouquinho mais pro lado ali, porque você tá tapando o sol, ó. Eu tô tomando um banhozinho de sol, então eu só queria isso, que você fosse um pouquinho mais pro lado, porque assim você não vai atrapalhar o sol que tá aqui tanto me alimentando nesse momento. E aí ele ficou bem da vida, né? Aí ele viu como o Diógenes era um cara grandioso. E aí ele viu o quanto ele era um cara vazio, um cara pequeno, porque ele só queria o poder pelo poder. E aí quando ele estava diante de uma pessoa sábia, de uma pessoa que sabia que o poder não está nas coisas, não está em você ter um exército, em ter muito dinheiro. Aí pronto, ele ficou assim, no mínimo pensativo, né? Então, essa é uma historinha, gente, fantástica. E ele colocou o Baltazar Gracian, ele citou, né, o Alexandre nesse aforismo para ver o quanto ele era um cara cheio de enganos. Ele diz, né, caiu da sua posição e do engano em que vivia. Porque quando ele foi confrontado pelo Diógenes, ele viu o quanto ele vivia no engano, o quanto a sua vida era vazia. Tem inclusive altos boatos, gente, de que ele tinha pesadelos com o Diógenes. Eu não sei se você já ouviu pessoas falarem sobre isso. O pesadelo da vida do Alexandre era o Diógenes, porque ele no fundo ele gostaria de ser parecido com o Diógenes, mas como ele era um cara arrogante, um cara prepotente, ele não conseguia. Inclusive eles morreram muito próximos, foi em questão de dias de diferença, pra gente ver como um era como que a sombra do outro, né? O Alexandre era como se fosse a sombra do Diógenes. Muito interessante essa história, né, gente? Vamos lá pro 108, o último aforismo de hoje pra gente concluir, diz assim: atalho para tornar-se uma verdadeira pessoa. Saber associar-se. É muito eficaz o convívio. A companhia pode realizar maravilhas. Hábitos, gostos e até a inteligência se comunicam por esse caminho sem que se perceba. Procure, pois, o decidido se juntar ao hesitante, e assim os demais tipos de temperamentos. Assim se conseguirá o equilíbrio sem violência. Requer muita habilidade saber adaptar-se. A alternância de opostos torna o universo belo e o sustenta, e nos hábitos humanos causa uma harmonia ainda maior do que na natureza. Valha-se desse conselho ao selecionar amigos e criados. A comunicação de extremos produzirá um discreto e valioso meio termo. Aqui, gente, ele está falando sobre altas coisas da psicologia. Eu não sei se ele tinha estudado psicologia no seu tempo, acredito que sim. Na psicologia a gente vê muito isso, a questão dos opostos complementares. Homem e mulher têm opostos que se complementam, essas energias masculina e feminina, o yin e o yang, que é tão visto pela sabedoria oriental. E quando a gente se conecta com pessoas que têm opostos em relação a nós em termos de comportamento, de temperamento, existe esse equilíbrio. Isso é extremamente comum nos relacionamentos amorosos. Tem uma pessoa que ela é mais, às vezes, introvertida, ela acaba se juntando, se casando com uma pessoa que é mais extrovertida, e assim, o introvertido ele aprende a ser um pouquinho mais falante, um pouco mais expressivo, e a pessoa que é muito extrovertida, ela aprende a se calar, ela aprende a silenciar mais, a não ser tão estabanada às vezes. E isso é muito bom, porque é no contraste que vai havendo esse equilíbrio. E assim a gente tem para vários outros tipos de temperamentos. Quando uma pessoa, esse é um outro exemplo super comum, às vezes tem uma pessoa que ela é irascível, ela é aquela pessoa fleumática, né? Como se diz, que qualquer coisinha ela já eleva o tom de voz, ela já parte para a briga, e aí essa pessoa, ela normalmente ela se casa, ela se junta, né, com alguém que é mais sereno, que é mais zen, né, que você pode cair um mundo na sua cabeça, né, pode vir um inferno astral e a pessoa tá lá tranquila, e aí é nessa convivência que a pessoa vai aprendendo uma com a outra. Aquela pessoa que é muito irascível, que é muito, né, assim, que parte para a briga, na convivência com uma pessoa mais tranquila, mais zen, ela vai percebendo que não precisa de tanto, e que muitas vezes ela acaba ferindo as pessoas. Isso é algo que é negativo nesse temperamento de você ser irascível. Você às vezes
fere com palavras, você fere as pessoas, às vezes até com questão de violência física, e isso precisa ser contido. E aí a convivência de alguém muito mais zen com ela, isso pode ser bom também para que a pessoa zen ela não seja preguiçosa demais, porque às vezes é o que acontece, a pessoa quando ela é muito zen, muito tranquila, ela acaba assim, deixando o bonde passar, entende? A vida passa, vem altas oportunidades, a pessoa perde, às vezes ela não se desenvolve como poderia, porque ela fica lá voando, flutuando, meditando, enquanto a vida está acontecendo. E aí na convivência de uma pessoa com uma pessoa que é irascível, que é mais para frente, proativa, ela vai aprendendo a ser um pouquinho assim também. E é nesse convívio que vai acontecendo essa harmonia, esse caminho do meio, que ele fala aqui, o Baltazar Gracian. Isso aqui é incrível, gente. Tem pessoas que são especialistas nesse assunto, principalmente psicólogos, terapeutas, que trabalham a questão dos relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos. Aqui eu estou só dando uma pequena pincelada nisso, mas eu acredito que esses exemplos que eu trouxe, que são exemplos caricatos desses opostos, complementares, acho que deu para pegar bem e vocês entenderem a proposta desse aforismo do Baltazar Gracian. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado das reflexões de hoje. Muito interessantes, temas diversos e todos eles que, quando a gente internaliza, busca colocar na nossa vida, a gente cresce muito, a gente evolui, se torna pessoas cada vez melhores. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esses estudos e cresçam junto com a gente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.